Para. Olá, professor. Olá, viva. Por isso, professor António Vicente. Olá. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Agradecer a vossa presença e, muito em particular, agradecer a presença dos professores David Silva e António Pedro Moraes estarem aqui connosco, a disponibilidade para nos falarem um bocadinho sobre esta área dos concursos de professores, que é uma área muito importante, mas que nem sempre a informação está acessível, principalmente nesta fase do nosso mestrado, aos alunos que se preparam para concluir o nosso mestrado, e foi até, não é uma inconfidência, creio que também é importante realçar o mérito dessa proposta, foi o Ruben, que está connosco, que sugeriu a sessão relativa a esta temática, e por isso, mais uma vez, o meu agradecimento público ao Ruben por esta sugestão de nos fazer chegar aquilo que são áreas nas quais vocês entendem que deve ser reforçado o conhecimento, a informação que vocês precisam para que o vosso mestrado, para que possam sair tão habilitados e tão conhecedores quanto possível. Por isso, espero que aproveitem este momento de hoje, aproveitando a experiência e o conhecimento dos nossos dois professores convidados, que eu mais uma vez agradeço também a disponibilidade para estarem connosco e desejo bom trabalho a todos. Vou ficando aqui deste lado também para o que for necessário. David, obrigado. Ok. Antes de mais, boa tarde. Agradecer, obviamente, o convite foi feito pelo professor António Vicente para falarmos um bocadinho sobre um tema que às vezes fica um bocadinho fora do âmbito académico, mas a verdade é que é uma realidade profissional que todos vocês vão ter que passar. E depois, obviamente, também agradecer ao meu colega António Pedro Moraes, que aqui me deu uma ajuda bastante assertiva, uma vez que os concursos, já vamos falar mais à frente, têm dois grandes blocos e eu conheço um com pormenor e ele conhece o outro com pormenor, e ele desde logo se disponibilizou para podermos então partilhar o pouco que sabemos sobre os concursos, ou pelo menos as nossas aventuras e desventuras pelos concursos de professores. A primeira questão que eu acho que vocês devem saber, essencialmente, isso julgo que já está, é que nós, a nível de Educação Física, temos grupos de recrutamento. E em Educação Física nós podemos pertencer a dois grupos. Podemos pertencer ao 260, que é o grupo de recrutamento que está mais ligado ao segundo ciclo do ensino básico. Para quem não sabe o que isso é o quinto e o sexto ano. E depois temos o grupo 620, que aloca os professores que vão desde o sétimo ano até o 12º ano de escolaridade. No entanto, queria-vos dizer a seguinte informação, que acho que é pertinente. O diretor, neste momento, a lei consagra que o diretor tem competências para alocar um professor a outro ano de escolaridade que não àqueles onde está propriamente inserido. O que é que eu quero dizer com isto? Que, por exemplo, um professor do 620, se o diretor assim o desejar, esse docente poderá ir dar aulas de Educação Física ao 5º e 6º ano, ou poderá ser mesmo deslocado para as ditas AECs, ok? Por isso acho que é importante entenderem isso. Mesmo assim, julgo que é importante saberem que existem então os dois grupos de recrutamento. Depois, por uma questão também de identificação, julgo que é importante vocês saberem que a carreira docente neste momento encontra-se dividida em 10 escalões, ok? E nós aqui pusemos apenas uma tabela indicativa, uma vez que consideramos que a maior parte de vocês ainda serão não casados, muitos de vocês terão 0 dependentes, e então temos aqui uma tabela, digamos aqui, com os vários escalões. Gostava de dizer o seguinte, que vocês iniciam, obviamente, a vossa carreira, digamos assim, pelo índice 151 e depois passarão para o 167, onde ficarão estagnados até entrar na carreira docente, ok? E depois já vamos falar do que é isso da carreira docente. A nível de professores, aquilo que nós sabemos é que os professores estão divididos
de acordo com algumas categorias. Aqui a palavra não é a palavra que eu mais gosto, mas vamos lhe chamar assim. Temos os docentes do quadro, que essencialmente já estão integrados na carreira docente, fazem parte dos quadros do Ministério da Educação, ou Ministério da Educação e Ciência, depende da nomenclatura, e aí temos 3 tipos de quadro. Temos o professor de quadro de escola, que está afeto a uma escola, e a maior parte das vezes essas são apenas as escolas secundárias, porque apenas essas neste momento não se encontram agrupadas. Depois temos um quadro de agrupamento de escolas, isto é, em que como professor pertence a um agrupamento de escolas, e esse agrupamento de escolas muitas das vezes tem várias escolas pertencentes. Poderá ter uma escola secundária, depois poderá ter uma escola do segundo ou terceiro ciclo, e depois muitas vezes tem também escolas do primeiro ciclo e pré-escolar. O professor também poderá fazer parte do quadro de zona pedagógica. Quadro de zona pedagógica são 10 e são mais ou menos por zonas em que essencialmente envolvem um ou mais distritos. Já vamos falar mais à frente. Quer dizer que até agora nós estamos a falar apenas de professores que já pertencem ao quadro. Vocês vão começar a vossa atividade profissional docentes como docentes contratados. Isto é, de acordo com o Ministério da Educação, os docentes contratados suprem necessidades temporárias. Quer dizer que têm contratos de trabalho com termo, em que vão desde 15 dias a um mês, e poderão ir até um ano. Isto é, podem começar no dia 1 de setembro, poderão ter um contrato anual, ou então poderão ter períodos mais curtos. Organização territorial dos concursos. Aqui parece-me que é importante termos alguns enquadramentos. Primeiro, nós podemos concorrer a uma escola não agrupada, isto é, uma escola secundária, podemos concorrer a agrupamentos de escola, isto é, um agrupamento tem várias escolas, podemos concorrer a um concelho, em que engloba todas as escolas desse concelho, e podemos concorrer a uma zona pedagógica. No entanto, tenho que ter algumas considerações, que é o seguinte: se eu apenas colocar um código de uma zona pedagógica, o que eu estou a dizer é que eu manifesto preferência igual por qualquer escola daquela zona pedagógica. Ok? Se eu concorrer a um concelho, aquilo que eu estou a dizer é que eu atribuo, mais uma vez, igual preponderância a qualquer escola. Por isso é que nós, muitas das vezes, quando concorremos sempre ou primeiro colocamos as escolas ou o agrupamento de escolas, depois colocamos concelhos e depois colocamos zonas pedagógicas. Ok? E agora a pergunta que poderão colocar é: ok, mas qual é a grande diferença entre uma escola não agrupada, por exemplo, e um agrupamento de escolas? É bastante diferente. Por exemplo, aqui neste caso estou-vos a apresentar uma escola, que é a Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, quer dizer que um professor que fique colocado nesta escola, a sua área de intervenção será nesta área geográfica da escola. Anda a pé cá dentro. No entanto, se nós não tivermos em consideração o que é uma escola não agrupada e agrupada, nós podemos concorrer para um agrupamento de escolas, por exemplo, o agrupamento de escolas de Orém, e aquilo que nós sabemos é que entre a sede do agrupamento de escolas de Orém e a Freixianda, nós temos um percurso de no mínimo 25 minutos e de 20 km. Quer dizer que se vocês já estiverem deslocados da vossa terra, vamos dizer assim, quando vão trabalhar e colocam um agrupamento de escolas, convém perceber como é que é constituído esse agrupamento de escolas, porque às vezes nós temos escolas que distam 20, 30 quilómetros entre si, e pensando que não, é tempo, e obviamente também se traduz em mais custos. Depois, quando nós concorremos a concelhos, também é preciso ter em conta, porque um concelho, se for um concelho de Lisboa, tem inúmeras escolas. No entanto, se tivermos um concelho, por exemplo, como a Almeida, possivelmente terá apenas duas, que é a Escola de Almeida, e tem também o agrupamento de escolas de Almeida, e terá o agrupamento de escolas da Vilar Formoso. Por isso, a questão do concelho também é pertinente, ok? É importante perceber que longitude é que tem o meu concelho a nível de aglomeração de escolas. E, por fim, temos o quadro de zona pedagógica. Os quadros de zona pedagógica, tal como eu referi anteriormente, são 10, estão aqui explícitos mais ou menos por zonas, e neste momento são 10, ou já foram muito mais. No entanto, houve um agrupamento de QZPs, tal como, imagine a questão das freguesias, em que se juntaram várias freguesias e criou-se as uniões de freguesias. Aqui também temos mais ou menos um processo similar. Aqui eu gostava de salientar o seguinte, que acho que é um ponto importante. Quando nós somos quadros de zona pedagógica, nós somos obrigados a concorrer para todas as escolas do quadro de zona pedagógica. Quer dizer que, por exemplo, vamos imaginar aqui a situação do Alentejo, aqui o azul. Quer dizer que um professor, por exemplo, que fica aqui na borderline
aqui do Azul, que fique mesmo junto à costa, ele poderá e será obrigado sempre a concorrer, ele será obrigado a concorrer a todas as escolas do Azul, e aquelas podem distar centenas de quilómetros uma das outras, ok? Quer dizer que isto é um aspecto bastante importante e bastante a ter em conta relativamente aos QZPs. Se vocês forem tendo alguma dúvida, estejam à vontade para interromper, para nós conseguirmos irmos conversando. Para além da tipologia geográfica, nós também temos uma tipologia de horários. Isto é, nós podemos ter horários anuais e podemos ter horários temporários. Aqui os horários anuais significam que, essencialmente, quando o professor entra, o professor já sabe que vai terminar o seu contrato no dia 31 de agosto, ok? E poderá ser horários completos, com 22 horas, que é aquilo que nós chamamos que é um horário completo, poderá ter entre 14 a 21 horas e poderá ter 8 a 14 horas. Depois temos também os horários temporários. Estes horários temporários que estão aqui também estão subdivididos por horas e também poderão ter uma duração mínima. Pedro, ajuda-me aqui, qual é a duração mínima de um contrato temporário? Mínima será sempre de um mês. Okay. Porque, pronto, depois eu entro já em especificidades sobre estes temporários, porque têm aqui algumas situações que é preciso salientar e para eles também saberem. Ok, muito bem. Então, mais à frente, voltaremos a isso. Agora vamos falar a nível de concursos. Nós, a nível de concursos, nós temos aquilo que nós chamamos que é o concurso interno e o concurso externo. O concurso interno é para quem? É para os docentes do quadro. Quer dizer que é para os docentes que fazem parte dos quadros de escola, dos quadros de agrupamento de escola ou dos quadros de zona pedagógica. Estes são os docentes que podem concorrer para o concurso interno. Depois, quem é que pode concorrer também a concurso interno? Os contratados para entrar para os quadros. Quem não consegue entrar para os quadros de zona pedagógica, para os quadros de agrupamento ou para os quadros de escola, vai ter aquilo que nós sabemos que é o concurso externo, ok? E aqui um professor poderá estar 1, 2, 3, 5, 10 anos, infelizmente, a ser contratado. No entanto, há uns anos atrás, e por pressão da União Europeia, houve uma norma que foi criada, que se apelida, no jargão, que é a norma travão. Pedro, aqui peço a tua colaboração. Explica lá a norma travão, se faz favor. Pronto. Boa noite a todos, ou boa tarde a todos. Desde já agradeço o convite que me foi feito. Eu vou tentar ser mais simples, porque isto requer um bocado de leitura dos decretos-leis e vou tentar ser o mais simples possível. Então, a norma travão aplica-se a todos os professores contratados que tenham 3 contratos sucessivos anuais, através da contratação inicial, que é feita antes do dia 1 de setembro, que é do início do ano letivo. Todos estes professores que tenham esses 3 anos consecutivos de horários completos podem concorrer para os quadros de zona pedagógicos. Só não entram neste âmbito da norma travão os professores que de seguida, passado um mês, 2, ou até pode ser por uma semana, tenham um aditamento nas suas horas, ou seja, um acréscimo ao seu horário de contratação inicial. Aí a lei está bem explícita e é só mesmo que quem começa dia 1 de setembro com um horário completo. E atenção que estes 3 anos sucessivos de contratos completos não implicam que seja sempre na mesma escola. Ok. É a forma mais simples para tomarem atenção a esta situação da norma travão. Também para trazer mais alguma informação relativamente à norma travão. O que o Pedro disse essencialmente é que vocês precisam de 3 anos, horário completo, seguidos. Horário completo anual. E pode ser em várias escolas. O que significa o seguinte: imaginemos, por exemplo, que a Mónica, o primeiro ano, vai dar aulas para Setúbal, pertence ao Conselho de Setúbal. O segundo ano, ela vai dar aulas, por exemplo, para Santarém. E o terceiro ano, ela dá aulas em Leiria. Vai-se abrir uma vaga no QZP de Leiria, no QZP 6 neste caso, que é o Leiria Coimbra, para que a Mónica possa ficar efetiva. E ela vai ficar efetiva onde? Ela vai ficar efetiva no QZP de Leiria. Ok? Depois poderá pedir mobilidade, já lá vamos. Certo?
Então, relativamente à norma travão, julgo que já conseguimos expor mais ou menos o ponto em que ela se pronuncia e se debate. Então, a nível de concurso interno, o que é que vocês precisam de saber? Os concursos internos, a maioria deles, ou os grandes concursos, costumam ocorrer de 3 em 3 ou 4 em 4 anos. Essa é a primeira questão. Depois, que é aquilo que nós chamamos que são os concursos para que os QZPs possam efetivar em quadro de escola e em quadro de agrupamento. Depois, todos os anos, existe um concurso interno que nós chamamos que é o de mobilidade interna. E o que é isto de mobilidade interna? São os docentes que fazem parte dos QZPs e que não tenham, por exemplo, horário na sua escola, e aqui quando falamos em horário na sua escola não tenham até 6 horas na sua escola, ou um quadro de escola ou quadro de agrupamento que também não tenha horas na sua escola. E aí eles são obrigados a concorrer a nível de mobilidade interna. No caso dos QZPs, são obrigados a concorrer a todo o QZP. No caso dos quadros de escola, eles são obrigados a concorrer ao concelho a que pertence o seu quadro de escola ou quadro de agrupamento de escolas. Deixa-me só admitir. Dito isto, a pergunta que vocês estão a colocar é: qual é o sentido de nós estarmos aqui a perder algum tempo em explicar-vos o quadro interno, uma vez que vocês vão trabalhar para já a nível do concurso externo? Parece-nos que é importante, porque assim vocês conseguem perceber o que é que se passa a montante e a jusante a nível dos concursos. Quer dizer que nós primeiro temos um concurso interno e só depois, digamos que as sobras daquilo que é necessário, que são as tais necessidades temporárias, é que vão para o concurso externo. Concurso externo, nós temos aqui 3 fases: contratação inicial, reserva de recrutamento e contratação de escola, e também há AECs. E agora passo a palavra ao Pedro. Então temos aqui a contratação inicial, que diz respeito aos professores contratados, que é sempre toda a contratação que é feita sensivelmente na segunda quinzena de agosto, ou seja, antes do início do próprio ano letivo, que é dia 1 de setembro. Aí saem umas listas, onde ditam os professores contratados para as escolas, e depois, a partir daí dessa contratação inicial, todos os professores que não ficarem colocados vão para aquilo que nós denominamos uma bolsa de recrutamento. O que é que acontece nessa bolsa de recrutamento? Nessa bolsa de recrutamento, todos os professores contratados vão estar disponíveis para as reservas de recrutamento, que são listas que saem, nós mais à frente já temos isso, são listas que saem também para colocação em escolas. Estas listas, dependendo das necessidades que existem ao longo do país, podem ir até ao 3º período. Nestas reservas de recrutamento também vão estar vários horários, desde os completos até aos temporários, e serão sempre semanalmente, nomeadamente será à quinta-feira que saem. Além disso, depois vocês vão ter a contratação escola, e aqui a contratação escola é quando um horário é recusado pelos candidatos 3 vezes. E quando um horário é recusado 3 vezes por um candidato, a própria escola ganha autonomia de realizar um concurso para abrir vaga para essas horas. O que é que acontece depois nesse concurso? Esse concurso depois irá estar disponível na plataforma, e depois aí a escola é que vai definir os critérios de seleção do próprio candidato. Pode definir por áreas de interesse ou para aquilo que realmente é necessário que o professor irá lecionar na escola. Por fim, vocês também têm as AECs, e aqui as AECs são simplesmente destinadas para os alunos do primeiro ciclo, em que algumas são lançadas pelos agrupamentos de escola, na plataforma, no CIRC, e também são feitas através de critérios de seleção por parte dos agrupamentos, porque os agrupamentos têm agora a liberdade de definir as áreas com que querem dar esta oferta. Digamos que isto é uma oferta que o agrupamento faz aos alunos do primeiro ciclo. E cada agrupamento tem a autonomia de escolher quais são as áreas que vai fazer a oferta e também modificar também a tipologia, digamos assim, da própria área. Agora nos slides a seguir
nós já temos aqui temos primeiro aqui a reserva do recrutamento. Como vocês podem ver aqui nesta imagem no vosso canto inferior esquerdo, tem uma reserva de recrutamento até 23, portanto isto semanalmente estará sempre a sair. Depois, no vosso canto inferior direito, tem, digamos, a folha de rosto, e neste caso escolhemos a 19ª reserva de recrutamento, e depois irá sair a lista dos professores também. Salientar, nesta reserva de recrutamento, para vocês terem acesso a isto, têm que ir realmente ao grupo ao que vocês se candidataram, ao 260 ou então ao 620, para terem acesso a essa informação. Outra coisa que é também de salientar é que, caso sejam colocados, vocês têm um período máximo de 48 horas para aceitar na plataforma. Está certo? Porque após estes 48 horas, se vocês não aceitarem, automaticamente o sistema dá como foi recusado o horário. E aí, vocês serão penalizados de concorrer mais este ano, a não ser em contratação escola ou então nas próprias AECs. Existe esta penalização quando não se aceita estes horários em reserva de recrutamento ou até mesmo na contratação inicial. Depois, para a contratação escola, aqui já é um exemplo da plataforma CIR. Como vocês podem ver, têm que ir ali no menu onde diz horários de contratação, depois irão ter que colocar as vossas habilitações, e depois tem aqui um menu onde vão designar qual é o vosso grupo de recrutamento. Podem ir escolher também por conselhos, porque também permite ir por conselhos. E como vocês depois podem ver, existe aqui vários tipos de necessidade, como os grupos de recrutamento, que vocês podem ver aqui o 620 e o Santiago do Cacém, tem depois os técnicos especializados, tem a parte informática, aí depois vocês têm que redefinir a vossa busca relativamente ao vosso grupo de recrutamento. Depois, basta clicar onde está ali o lapisinho, entram na própria oferta e depois terão que ver os critérios que a escola está a pedir, e aí também dizem também a duração do contrato, para vocês também se perceberem bem como funciona. Os critérios de seleção, como já vos disse, depende muito de escola para escola, pode ser para uma integração de projetos, pode ser para a integração do desporto escolar, varia muito das necessidades que a escola tem. Por fim, teremos as AECs, que funcionam também praticamente de igual modo a uma contratação escola. Existe também uma parte do menu específico para as AECs, onde vocês podem ver as ofertas, e depois, como podem ver, tem aqui vários tipos de atividade. Tem a arte e ambiente, a AECs de inglês, tem expressão plástica, expressão dramática, tem atividade lúdica ou expressiva, e aí aqui vocês é que têm que tomar atenção ao grupo de recrutamento que a própria oferta está a pedir. Tem que ir à oferta, clicar na oferta e depois lá dentro irá ter o critério de seleção do grupo que eles estão a pedir. Podem pedir do grupo 260, podem pedir do grupo 620 ou podem pedir de ambos os grupos. É um detalhe que vocês vão ter que estar bem atentos, porque isso depois pode indicar se a vossa candidatura é rejeitada ou não. Tal como eu vos disse, tanto as AECs como a contratação escola e a reserva do recrutamento têm sempre um período de aceitação aqui na plataforma, que são 48 horas. Após isso, terão também que se deslocar à escola para se apresentarem também lá, porque se assim não o fizerem, ficam automaticamente excluídos do concurso. Eu estou a falar agora em termos de reserva de recrutamento. Em termos de contratação escola, e a AECs fica simplesmente como o candidato não aceitou. Ok. Agora vou-vos falar um bocadinho sobre a calendarização. O calendário dos concursos nunca é, ou raramente nos aparece, um calendário oficial. Até porque muitas das vezes existe um conjunto de vicissitudes, há uns anos esta parte, se bem que agora tem diminuído, mas antigamente eram bastante conhecidos e célebres os bugs, que até houve ministros que se demitiram por causa dos bugs informáticos da colocação dos professores. No entanto, há um site, que é o que a gente chama, que é o Arlindo Sky, ou Arlindowski, chamam-lhe como quiserem, que é um diretor
de uma escola que essencialmente é um local onde nós conseguimos ir buscar muita informação relevante relativamente ao mundo da educação. E todos os anos ele costuma ter mais ou menos um conjunto de palpites sobre os calendários. Este, por exemplo, aqui é um calendário não oficial de concurso 2001, 2021, 2022. Como vocês podem ver, nós então nas primeiras fases aquilo que nós temos sempre é o concurso interno e o concurso externo. Concurso externo este que só serve para que os docentes que não fazem parte da carreira possam integrar a carreira, ok? Este foi o que aconteceu este ano, 11 a 19 de março, aconteceu. Já tivemos a parte também da validação da candidatura, tivemos a parte do aperfeiçoamento da candidatura, porque de vez em quando há pequenos detalhes que nós não preenchemos corretamente e depois somos alertados pela escola que devemos fazer a parte da correção dos dados. E depois temos aqui um conjunto de pressupostos que me parece ser importantes, que é a publicitação de listas provisórias. O que é isto? A reclamação, nós também podemos reclamar do nosso concurso, a validação da reclamação ou não, a publicitação das listas definitivas, a aceitação da nossa colocação a nível do concurso interno, que é todos aqueles que já fazem parte dos quadros ou aqueles que acabaram de entrar nos quadros, e depois temos também a parte dos recursos hierárquicos. Quer dizer que isto aqui, esta primeira parte, como podem ver, essencialmente, é aquilo que nós chamamos que é um concurso interno. Depois temos aquilo que nós chamamos que é o concurso para necessidades temporárias, que depois se divide em duas partes, que é para os professores de quadro de zona pedagógica ou quadro de escola que queiram fazer mobilidade, ou então para os professores contratados que não entraram para os quadros, que vão ter que concorrer àqueles contratos, contrato inicial de escola. Ok? Quer dizer que isto é mais ou menos um calendário e que nós temos que ter sempre em atenção quando é que ele pode ocorrer. Agora, eu queria falar convosco sobre a operacionalização prática do que é isto dos concursos. Primeiro, nós temos que saber onde é que vamos buscar a informação. A informação dos concursos neste momento está disponível na DGAI, não é mais do que Direção-Geral da Administração Escolar, e que pertence ao Ministério da Educação. Este C que está aqui era porque antigamente o Ministério da Educação chamava-se Ministério da Educação e da Ciência e como já lá estava alojado, não foi mudado. Depois temos isto aqui que é o SIGRE. O SIGRE não é mais do que uma plataforma em que vocês fazem a vossa inscrição. É como a minha UBI, mais ou menos similar. E depois temos um conjunto de documentação que eu acho que vocês têm que ir lendo. Eu quero ressalvar o seguinte: toda a informação que eu e o professor António Pedro estamos aqui a falar hoje é a informação que está à data em vigor agora. No entanto, posso-vos garantir que quase todos os anos existem pequenas alterações aos concursos e que também existe neste momento um movimento para a alteração dos concursos. Ainda a semana passada foi entregue por parte de alguns partidos na Assembleia alguns pedidos de alterações da colocação e dos concursos dos docentes, vamos chamar assim. Então, primeiro, na DGAI, vocês para irem à DGAI, a primeira coisa que vocês devem entender é como é que nós chegamos lá. Temos aqui então a parte do recrutamento e quando vocês forem clicar na parte do recrutamento, vai-vos aparecer logo a caminho aqui um conjunto de informações que tem a ver com ou as necessidades permanentes ou as necessidades temporárias ou outras atividades de enriquecimento curricular. Quer dizer que o DGAI é o primeiro portal onde nós temos que ir procurar informação. O DGAI, tal como estava lá em cima no cantinho, e vou voltar atrás para vocês o verem, aqui no cantinho tem logo caminho um acesso ao SIGRE. E o que é que o SIGRE é? O SIGRE é, tal como eu disse anteriormente, uma plataforma onde nós nos vamos registar. Nós temos que sempre nos registar. Quem ainda não se registou diz ali como é que se deve registar, está aqui. Quem ainda não se registou, registre-se. Quando vocês se registram, é essencialmente, no meu caso, e eu vou apenas mostrar aqui o meu caso, eu já tenho um número que já me está atribuído, que é o meu número de concurso, também está aqui o meu nome, e esta, digamos, que é a visão que eu consigo ver a nível da minha situação profissional. Nós aqui vamos entrar agora um bocadinho mais sobre o concurso nacional 2021-2022. No concurso, quando nós fazemos uma candidatura, aquilo que a primeira coisa que nós temos que saber, essencialmente, é o que é que eu me vou candidatar. No meu caso, eu fiz uma candidatura de mobilidade interna. Isto é, eu pretendi e pretendo alterar de um determinado quadro de escola de agrupamento para outro quadro de escola de agrupamento. Tenho que colocar alguns dos dados. Alguns dos dados, a primeira vez que vocês forem preencher, vai-vos ser pedido um conjunto bastante substancial de dados, em que nós temos desde os dados de identificação do candidato, que é o nosso número, o nosso nome, depois tem aqui o número de identificação de documento, o NIF, a data de nascimento e uma data de outras coisas, nacionalidade, as moradas e por aí fora. Depois, o que é que nós temos aqui? Aqui temos aqui a questão da graduação profissional. Nós, como professores,
somos graduados profissionalmente. E como é que esta graduação se é feita, essencialmente? Tem a ver com a nota de final, no nosso caso era de licenciatura, no vosso caso será a nota final de mestrado, e depois, sempre que vocês trabalharem um ano, é acrescentado, digamos que um valor a essa nota. Quer dizer que quem acabar, por exemplo, um mestrado com nota final de 15, passado um ano, se trabalhar um ano completo, ele vai ter a sua classificação ou vai ser graduado com a indicação de 16. Aqui eu tenho, no meu caso, tenho o meu código de grupo de recrutamento, que é o 620, que pertence à licenciatura, que naquela altura era apenas assim que funcionava. Tenho o tempo antes da profissionalização. Porquê? Porque no meu tempo nós tínhamos um estágio integrado na licenciatura e naquele ano eram 365 dias. E depois tenho o tempo após a profissionalização, que é todos os dias que eu já trabalhei depois de ter terminado a minha licenciatura. Depois aqui vai dizer qual é a prioridade a nível do concurso interno. Eu, como sou docente de carreira e sou quadro de escola, de acordo com o aviso de abertura deste ano, estou na primeira prioridade. E depois, então, aqui vocês podem ver essencialmente a dizer quais é que são os meus concursos. Eu fiz na primeira prioridade um concurso externo, concorri para 4 agrupamentos de escolas ou escolas agrupadas, até aqui pacífico, está submetido. O que é que aqui diz também? Aqui diz que se eu quiser anexar qualquer documentação, eu posso anexar, no entanto eu não o fiz. Eu aqui tenho que especificar quais são as escolas a que eu concorri, mas aqui também não julgo que não é pertinente estar aqui a mostrar agora isso. Dito isto, na segunda fase, em que nós já estamos a falar a nível das graduações e por afora, nós temos que colocar lá os dados. Estes dados são todas as escolas que vocês a primeira vez concorrem, vão ter que anexar um conjunto de informação, os tais diplomas. No meu caso, como eu já faço parte de um quadro de escola, ou no caso do Pedro, será a secretaria que irá validar todos os dados. Isto pode estar aqui porque, infelizmente ou felizmente, toda a informação que aqui está disponível nas listas provisórias e definitivas, por isso depois também passarei à frente também a mostrar com maior detalhe. Isto então é a vossa graduação profissional e depois aqui essencialmente é a manifestação de preferências. Eu, tal como vos disse anteriormente, concorri para 4 escolas, quer dizer que nós temos que selecionar as escolas para onde eu concorresse. Se eu quisesse também poderia meter conselhos e se eu quisesse também poderia concorrer para um QZP, se bem que nesse caso seria reverter uma situação que neste momento me parece ser desvantajosa para mim. Por isso, eu continuo apenas a concorrer às escolas que me interessam. Agora vou falar de alguns documentos. A primeira coisa que vocês têm que saber é que todos os concursos de professores são regulados por um aviso de abertura. E é extremamente importante termos uma leitura cuidada, assertiva e bastante pormenorizada do aviso de abertura. Porque é o aviso de abertura que muitas das vezes nos diz quais são as nossas prioridades, quais são as nossas obrigações e quais são as consequências do nosso concurso. Por isso, lembrem sempre que o aviso de abertura deve ser lido de fio a pavio e com a atenção devida. Pelo menos esta é a minha interpretação. Onde é que está o aviso de abertura? Está no site da DGAI. Eu não vou estar a analisar o aviso de abertura, até porque o aviso de abertura tem bastantes páginas. No entanto, acho que é um documento que vocês devem de analisar futuramente. Para além disso, no site do DGAI, nós temos existe uma listagem que é a listagem com um conjunto de indicadores, que aqui nós chamamos códigos AE, mas que tem bastante informação. Primeiro, diz-nos a que QZP é que nós temos aqui, um conjunto de escolas. Depois temos aqui também o código do concelho, se vocês quiserem concorrer a um determinado concelho, e depois tem o código de agrupamento de escolas ou escola não agrupada. Por exemplo, se bem se recordam, nós agora há bocado falámos sobre aquela questão do agrupamento de escolas versus escola não agrupada. Eu sei, por exemplo, que esta escola secundária de Amarante, que até tem um contrato de autonomia, se eu for colocado lá, eu apenas vou trabalhar lá, naquela escola. Quer dizer que se eu for ao Google Maps, consigo ver qual é a morada e sei que ali há o meu local de trabalho. Por exemplo, este agrupamento de escolas Amadeu de Sousa Cardoso e Amarante, eu não sei quais são as escolas que o constituem. Eu depois posso ir verificar e pode este agrupamento, por exemplo, ter 3 ou 4 escolas e eles distarem uns dos outros 15 a 20 quilómetros, eu não sei para onde é que vou trabalhar. Será o diretor é que depois irá decidir para onde é que eu vou trabalhar. E até poderei trabalhar em mais do que uma escola. Desde que pertence ao agrupamento e que cumpra algumas regras, o diretor é soberano nisso. Agora vamos falar sobre as listas de ordenação que eu referi agora há bocado. A primeira lista, depois do concurso ter sido efetuado, é uma lista de ordenação previsória. E aqui é extremamente importante nós sabermos onde estamos. Vou-vos dar um exemplo.
O que é esta lista, ou como é que nós conseguimos ler esta lista? Primeiro, o número de ordem. Este número que está aqui indica é que naquele concurso, este é a professora Antonita Justino de Oliveira Pinto Gago, é a professora melhor graduada naquele concurso. Quer dizer que é ela a primeira a escolher. Para além disso, nós sabemos que ela é um tipo de candidato de quadro de escola, quadro de agrupamento. Ok? Ela está no lugar de provimento anual, está no continente. Este é o agrupamento de escola onde ela está. Este é o seu grupo de recrutamento. Ela é bacharelato, está na primeira prioridade e tem uma graduação de 52. Quer dizer que é extremamente... é fácil perceber algumas coisas. Que é, por exemplo, ela acabou o curso, a classificação profissional, naquele tempo, acabou com 15,3. A senhora nasceu em 1954 e já tem estes dias todos antes e estes dias todos depois de ter trabalhado. Quer dizer que ela já anda a trabalhar aqui há uma data de anos. É uma volta de umas vintena, perto de 30 anos, que já anda a trabalhar. Quer dizer que já temos então, sabemos quem é a primeira, podemos saber quem é o 38, podemos saber quem é o 500, quem é o 700, por aí fora. Isto é uma listagem provisória. Porquê? Porque um professor pode ter sido retirado da listagem ou parte tal mal colocado na listagem e ele depois pode reclamar. E então aquilo que aparece a seguir da listagem provisória é uma listagem definitiva. E esta listagem definitiva já não sofre alterações. Porquê? Porque já tivemos a parte das reclamações que ocorreram antes. Tal como a listagem provisória, aquilo que nós temos aqui é essencialmente a mesma coisa. Aqui não houve ninguém que reclamasse que ficasse à frente da nossa professora Antonieta Justino. Quer dizer que todos os dados continuam conformes. No entanto, existem às vezes pequenas variações entre a listagem provisória e a listagem definitiva. Eu, por exemplo, já uma vez desci 7 ou 8 lugares entre a provisória e a definitiva, porque houve acertos. Aqui é importante vocês começarem a saber fazer contas. Eu vou-vos dizer, por exemplo, aquilo que eu e o Pedro e toda a gente faz. Eu, por exemplo, quando vou concorrer, tento guardar sempre as listagens e eu até quase já sei de cor quem é que são as duas pessoas que estão à minha frente na listagem. Ok? E as duas ou três que estão atrás. E aquilo que eu muitas vezes vou comparar é, porque às vezes as secretarias também se enganam, e isso acontece, pequenos erros que costumam acontecer e em que há pessoas que estão atrás de nós e podem depois aparecer à nossa frente, porque houve um erro. E aí nós temos o direito e o dever de entrar em contato com o ADGAI, que tem os seus canais próprios, a dizer, olha, desculpa, mas deve haver aqui um erro, porque do ano passado para este ano ele diz que ele tem 500 dias de serviço. Se o ano só tem 365 ou 366, deverá haver aqui um lapso. Analise. E aqui nós não estamos a chamar mentiroso nem ao colega ou à colega, estamos apenas a pedir para que sejam verificadas as questões. E isto é perfeitamente normal e costuma acontecer muitas vezes. Desculpem, não vou dizer isso. Não acontece muitas vezes. Acontece. E essa situação, obviamente, é revista e é perfeitamente plausível. Olha, eu vou deixar agora só aqui um à parte, já que pegámos nesse assunto. É da nossa responsabilidade, nossa interresponsabilidade, a verificação do nosso tempo de serviço. Está certo? Porque depois estes lapsos realmente podem acontecer. E é por parte do nós professores termos a noção quanto tempo de serviço temos de um ano para o outro. E se isto realmente bate certo com aquilo que está no concurso. Porque realmente estes labs existem e temos de ser nós a reclamar, digamos assim, a reclamar junto à Secretaria e dar indicação do que é que está mal. Eu deixo aqui já uma sugestão, é que vocês, de ano para ano, quando entrarem numa escola, peçam sempre o vosso registro biográfico para confirmarem se os dados estão todos corretos em termos de número de horas, porque assim têm um documento válido com vocês que podem depois mostrar à vossa secretaria realmente o que é que falha e o que é que está mal, qual foi a contagem que teve mal, porque vocês num ano tiveram 18 horas, não tiveram 16. Não sei se me faço entender. Cabe a nós, professores, termos controle sobre isso. Está a entender? É só esta pequena parte que eu vos queria deixar, este alerta, porque realmente, como o professor David disse, estes labs existem, mas temos de ser nós os responsáveis para que isso não aconteça. E aqui há uma questão que então, já que ainda, obrigado Pedro, que percebam o seguinte, no meu caso é extremamente fácil ver o tempo de serviço. Eu vou buscar o do ano passado, acrescento 365 ou 366 dias e não há muito por enganar. Vocês, os vossos primeiros anos, vocês, em princípio,
vão ter bastante mobilidade e vocês poderão estar um mês numa escola com 16 horas, a seguir podem estar 2 meses noutra escola com 14 horas, depois podem estar outro mês com... E às vezes é muito fácil vocês se perderem. Por isso isto que o professor Pedro acabou de dizer faz todo o sentido. Assim que estiverem para sair de uma escola, peçam para que seja atualizado o vosso registro biográfico e verifiquem-no, ok? Porque depois de vocês saírem da escola, garanto-vos que ter que voltar a fazer 200 ou 300 km para uma secretaria para se deslocar para fazer uma análise é um bocadinho chato. Por isso tenham muita atenção. Registem o início do vosso contrato, o fim do vosso contrato e as horas que estavam alocadas àqueles dias dos contratos, que é para depois vocês terem a certitude de que o tempo está bem contabilizado. Ok, vamos passar então agora àquilo que nós chamamos que é a lista definitiva de colocação. O que é uma lista definitiva de colocação? Essencialmente aqui está no caso interno, mas elas são similares, elas mais uma vez dizem qual é que é o número da ordem onde estava o professor, dizem qual é que é o seu número do utilizador, o seu nome completo, qual é que era o seu tipo, e depois aqui, essencialmente, diz a escola onde ela estava, ok? Diz qual é que era o seu grupo de recrutamento e depois vai dizer onde é que ela vai ser colocada. E isto às vezes é importante. Porquê? Porque imaginando, por exemplo, que este professor, aqui o 20, o António, não conheço de lado nenhum, por isso é apenas um exemplo. Vamos imaginar que, por exemplo, que aqui o professor António Luís Marques, que estava nesta escola, na 150-381, e ele aparece aqui na Santa Maria Maior, Viana do Castelo. Ok, muito bem. Mas ele entrou aqui, está pacífico. No entanto, este aqui, o professor, o número 10, Pedro Miguel Araújo, entrou no grupamento dessa de Queiroz e esta era a terceira prioridade dele. E a primeira dele até esta escola de Santa Maria Maior, Viana do Castelo. Isto nos últimos anos já não tem acontecido este tipo de erros. No entanto, é uma situação que vocês devem ir verificar, que é, se quem entrou depois de vocês, foi para a vossa primeira prioridade. E se vocês não entraram na primeira, entraram na segunda ou na terceira. Quer dizer que aqui nós também temos que fazer uma análise das listas, ok? Nos últimos anos, com os sistemas informáticos, isto praticamente que eu tenha conhecimento, já não acontece, mas mesmo assim aconselho-vos a fazer uma leitura, até porque isto vos permite, nos anos seguintes, perceber onde é que está a entrar mais gente e onde é que está a sair mais gente, para depois vocês conseguirem fazer concursos mais assertivos a nível de colocação e de contratação. Para além disso, tem a lista que ninguém quer estar, que é na lista de não colocação, que essencialmente a informação que lá está diz o vosso número de ordenação, diz que tipo de candidato é que vocês são, diz essencialmente onde é que vocês estão e não diz mais nada porque vocês não foram colocados. Por fim, existe realmente, esta é a lista em que ninguém mesmo quer estar, que é a lista de exclusão, quer dizer que vocês ficaram excluídos do concurso. E o que é que esta lista diz? Essencialmente, a lista diz qual é que é o vosso número de utilizador, já nem sequer, reparem que aqui já não diz qual é que é a vossa graduação, porque ele considera que vocês foram excluídos. Se foram excluídos, nem sequer estão graduados. Diz o nosso número do utilizador, diz o vosso nome, e depois aqui à frente diz este conjunto de códigos. Se vocês forem até ao fim da listagem, lá no fim da listagem, diz o que é que corresponde àquele código. Agora, queria-vos falar essencialmente de o último diapositivo, que são alguns sites de interesse. O primeiro é o Arlindo Sky e o segundo é o Conregras, que são generalistas para todos os professores e que essencialmente garanto-vos que todos nós, a maior parte das vezes, vamos visitando, principalmente o Arlindo Sky e o Conregras, para perceber o que é que vem a nível de concursos, quais são as dúvidas, porque também é um sítio onde também tem uma barra lateral de chat, onde às vezes se vão retirando dúvidas. E depois temos então deixei também outros dois sites, que essencialmente é o CNAPEF, que é a Confederação Nacional dos Profissionais de Educação Física, e o SPEF, que é a Sociedade Portuguesa de Educação Física. Eu neste momento no bate-papo acabei de meter um link que é para o e-transfer, e o que é que está lá nesse link? Tem a apresentação que está aqui em formato PDF e tem um conjunto de documentos que passam por toda a informação relativa ao concurso de 2021 deste ano, quer para interno, quer externo. Depois tem o aviso de abertura, para que vocês também possam ler. Tem um exemplo de uma lista de ordenação provisória, definitiva, de exclusão, de colocação. Tem todas as tipologias de documentos para que vocês, por exemplo, possam analisar e possam retirar dúvidas ainda este ano, digamos assim. Neste momento são 18h45. Quer eu, quer o professor Pedro, estamos à mercê das vossas questões, que saibamos responder, esperamos nós. Por isso, neste momento, força. Coloquem as vossas dúvidas, se as tiverem.
Eu queria colocar uma dúvida. Nós não podemos, naquele sistema das zonas do QZP, nós só podemos concorrer a uma zona ou, por exemplo, podemos concorrer ao país todo? Podem Tivesse concorrer ao dúvida. país todo. Podemos concorrer então, podemos colocar todas as zonas? Sim. Ok. Sim, isso é aquilo que nós chamamos que é concorrer para o país todo, é muito comum. No início, quase toda. Se bem que vocês depois têm que ter cuidado com uma questão, que é, vocês agora ainda são jovens e ainda não têm uma vida, se calhar, familiar estabilizada. A maior parte de vocês possivelmente não estarão, não sei se estão ou se não estão, não interessa, mas, por exemplo, vou dizer antes assim, quando eu não tinha família, filhos, ou esposa, ou por aí fora, é muito mais fácil nós andarmos a viajar pelo país. Quando nós começamos a ter algumas raízes, digamos assim, concorrer ao país inteiro traz-nos alguns benefícios, mas também nos traz alguns malefícios. E aí tem que ser uma opção de cada um de vocês, obviamente, decidir. Também não falámos aqui numa questão que me parece importante, que é o seguinte: nós estamos a falar para concurso de professores para Portugal continental, porque quer a Madeira, quer os Açores, têm regimes próprios, e aí vocês devem consultar na Secretaria de Educação, quer da Madeira, quer dos Açores. Nem os timings são os mesmos, nem as regras são as mesmas, ok? São concursos completamente autónomos. Professor, tenho aqui uma dúvida, não sei se pode ajudar. Por Força. exemplo, você há bocado quando falou que ao concorrer a um agrupamento e depois só quando chegasse à escola é que saberia se ficava nessa escola ou em várias. Sim. Por exemplo, depois de aceitar, imagino que você chega lá, gosta da escola e depois o diretor diz que não é naquela escola que vai ficar noutra escola mais distante ou que não estava a contar. Você pode recusar? Não. Não. Quando nós entramos para um horário, seja contratação inicial, quando tu entras num horário de escola, de agrupamento de escola, estás a concorrer para todas as escolas daquele agrupamento. Até o diretor pode achar que gosta muito da maneira como tu olhaste para os mais pequeninos e decide, e tu vais ter que dar AECs para as várias escolas. Depois existe um conjunto de regras, obviamente, para fazer a sua distribuição, mas não. Não se pode recusar as indicações do diretor. Certo. É por isso é que muitas das vezes alguns de nós, eu posso falar, por exemplo, pelo meu caso, assim é sempre mais fácil. Eu, por exemplo, estava num grupo, há uns anos atrás, estava num agrupamento de escolas que era de Porto de Mós, e eu gostava imenso daquela escola. No entanto, devido a um conjunto de alterações que eu sabia que iam ocorrer a nível do grupo, havia uma forte possibilidade de eu passar 3 ou 4 anos e trabalhar para Miradair. E é uma escola que dista 15, 20 km a mais e que toda a gente sabe que tem uma estrada bastante perigosa, que no inverno é difícil, e então nós temos de decidir se queres ficar ou não. E aí depois tomamos as devidas decisões. Então, ou seja, para salvaguardar qualquer situação, temos que saber quais é que são as escolas que pertencem ao agrupamento e do quanto distam cada uma delas. Sim, Okay. sim. Até porque neste momento escolas não agrupadas são muito poucas e são praticamente só escolas secundárias. Por isso convém realmente saber como é que é constituído o agrupamento de escolas. Aí como é que nós fazemos? Vamos ao site do agrupamento de escolas e vamos analisar onde é que existem escolas daquele agrupamento, vamos dizer assim. Pelo menos as do segundo e terceiro ciclo e secundário, se forem para o 620. Ok, certo, esclarecido. Mais alguma dúvida? Eu tenho aqui uma dúvida. Depois do concurso estar aberto, acho que este ano já foi de 10 a 17 de março, Sim. Correto? Pronto, depois desse prazo, há concursos que já estejam abertos ou ficam totalmente, por exemplo, às AECs, por exemplo. Pedro, podes ajudar aí? Então, pronto. Neste momento, quando vocês acabam o curso, o primeiro passo que vocês têm que fazer é registarem-se na plataforma. A partir daí que vocês têm o vosso registro e têm os documentos que comprovem as vossas habilitações, podem apenas, este ano que vai entrar, concorrer à contratação escola e à AECs. Está certo? É os únicos concursos neste momento que vocês podem fazer, já que não tiveram na parte inicial dos concursos, não tinham as habilitações, ainda não tinham acabado. Portanto, quando vocês tiverem realmente o vosso mestrado acabado com documentação, vocês registram-se na plataforma
E a partir daí, contratação escola e AECs, vocês são permitidos concorrerem. Outra ressalva que eu quero dar, nem todos os agrupamentos colocam as AECs na plataforma. Ou seja, há por vezes parcerias entre agrupamentos e câmaras municipais e são as próprias câmaras municipais que lançam essas ofertas. Aí vocês também têm que tomar atenção e têm que estar sempre à procura o que é que está a acontecer, principalmente na vossa zona. Aí E até com empresas. E até com empresas também. Há escolas que também pode haver essencialmente, empresas. há escolas que, a minha escola, por exemplo, delegou numa determinada empresa tudo o que tem a ver com AECs. Aí, essencialmente, é vocês conhecerem muito bem o vosso meio e começarem a perguntar o que é que se passa nas escolas que vocês entendem que gostariam de vir a trabalhar ou na vossa região. Muito obrigado. Mais Professor, questões? eu tenho uma dúvida. Isto também é válido para escolas profissionais, por exemplo? As escolas profissionais não estão englobadas a nível de concurso de professores. Muitas das vezes, as escolas profissionais funcionam por entregar currículo e depois, obviamente, saber se a escola tem necessidade ou não de algum docente, mas convém entregar os currículos, sim. Não fazem parte deste concurso, não há aqui nenhuma escola profissional, até porque as escolas profissionais, a maior parte delas estão alocadas a câmaras. Sim. Ok, obrigada. Mas depois ao final do ano também sobe um valor na média, não, professor? No quê? Das escolas profissionais? Não percebi a questão. É se o Sim, em tempo de relação às serviço escolas profissionais. Após um ano, é uma questão à qual eu não sei responder. E para não dizer não ou sim, é uma questão que eu não sei responder. Aí é mesmo colocar a questão à Gai. Eu nunca trabalhei em escolas profissionais, não sei. Pedro, sabes alguma coisa sobre escolas profissionais? Em princípio, sim. Em princípio, conta o tempo de serviço para concurso. Pelo menos naquilo que eu informei-me e tive essa experiência há 2 anos, contava como tempo de serviço. Aí dou-vos apenas uma dica, que é o seguinte: quando vocês tiverem questões e tenham dúvidas, o DGAI tem um serviço que é o E72, que é um serviço que nós colocamos lá as nossas questões como docentes, obviamente, através do SIGRE, e em que eles até são bastante profícuos a responder. Eles costumam responder em 2, 3 dias, respondem à vossa dúvida. Por isso, essa é uma das questões que, analisando a lei, analisando o aviso de abertura, em princípio poderá lá estar alguma informação, eu não sei, mas em todos os casos é comunicar com a DGAI e perguntar. Eles aí responderão. Mais alguma dúvida? Professora, eu tenho uma. Nós, quando fazemos a candidatura, é que escolhemos o grupo, o 620 ou o 260, certo? Eu, por aquilo que sei do vosso mestrado, vocês estão habilitados para os 2 grupos de selecionação. Por isso, o que eu depreendo é que vocês podem se candidatar a 2 grupos de recrutamento, sim. No entanto, neste momento tenho que ter em conta o seguinte, que é o grupo 260, na maioria das vezes, e vamos dizer que é a maioria, a grande maioria das vezes, os professores estão apenas alocados ao 5º e ao 6º ano de escolaridade. Quer dizer que, se calhar, as necessidades de horários serão maiores no grupo 620, uma vez que vai do 7º até ao 12º ano, e que aí também se inclui tudo o que é cursos profissionais. Porque agora, há bocado, o colega fez a pergunta da escola profissional. Eu agora vou dizer o seguinte: vocês na escola também podem ir dar cursos profissionais, até porque há muitas escolas que os têm, ok? E isso aí é contabilizado como horário de professor normal e quanto ao tempo, normalmente. Eu agora queria pedir um favor, que era se algum de vocês conseguiu já fazer o download do e-transfer. Só que diga que já fez o download, já conseguiu extrair o fecheiro. Eu e está tudo já. ok. Já fiz, professor. Eu também já. Pronto, Sim, ótimo. sim. Para os meus alunos que ainda estão aí, que são os do 1º ano, numa próxima aula, por exemplo, didática, se vocês quiserem falar um bocadinho sobre isso, se tiverem dúvidas, a gente depois lá também as levanta. Para os outros alunos que já estão no 2º ano, peçam um mail ou vamos conversando, e também, se tiver alguma dúvida que nós possamos no futuro indicar, força. No entanto, há uma nota que eu já disse e peço desculpa de me voltar a repetir, mas é importante. Que é, vocês lembrem-se sempre
que têm que, todos os anos, analisar se houve alterações e leiam muito cuidadosamente o aviso de abertura, porque é uma das coisas que nós muitas das vezes somos pouco cuidadosos com as nossas coisas, digamos assim, e depois andamos nos fóruns a fazer questões, e depois muitas vezes quem nos responde também não leu. Por isso o meu conselho é leiam os avisos de abertura, leiam a legislação, e depois então se tiver alguma questão, alguma dúvida, questionem ou a secretaria da escola onde vocês estão a trabalhar, e eles têm que vos saber responder, porque se eles não souberem responder, eles têm que comunicar com a DGAI para a DGAI vos dar uma determinada resposta, ok? Acho que o importante é saber a quem é que vocês pedem informação. Está bem? Gente. Eu tenho aqui uma última dúvida. Força. Sobre se formos colocados, recebemos algum mail? Se forem colocados em quê? Se forem na contratação inicial, tem que toda a gente existe quase que todos nós sabemos quando é que saem as listas de professores, porque aquilo é logo caminho um formezinho de coisas. Na questão das cíclicas, que é as reservas de recrutamento, em princípio será do teu interesse ir visualizar todas as semanas o que é que saiu e o que é que não saiu. Pedro, recebes algum mail? Não, neste momento é da vossa responsabilidade estarem atentos a isso. E nas AECs também a mesma situação, certo? As AECs têm que ir sempre consultando a lista, se já saiu uma lista de ordenação, a vossa classificação na própria lista. Posso-vos garantir uma coisa, ninguém vos comunica nada. A responsabilidade é vossa, são vocês que concorreram, são vocês que estão interessados, portanto, por parte do Ministério, vocês é que têm que estar sempre atentos à informação que eles deitam cá para fora. Portanto, aí não é só mesmo porque, para não estarmos à espera, se calhar, do mail, e assim, porque há umas plataformas que enviam logo o mail, podia ser este caso, por exemplo, e assim é só para estarmos atentos a essa situação. Pronto, obrigado. Olha, outra questão que também devem ter em conta é que tem a ver com o vosso registro criminal, ok? Nós, por exemplo, todos os anos, quando vamos trabalhar, temos que... Calma, Miguel, calma. O Miguel já está preocupado. O registro criminal é algo que todos os anos nós temos que entregar na escola e vocês, quando forem trabalhar, preparem-se, porque em princípio também vos vai ser solicitado. No entanto, como estamos neste tipo de funções, aquilo que muitas vezes, quando já estamos nos quadros ou estamos na escola, damos autorização ao diretor para que o diretor tenha acesso, digamos assim, possa pedi-lo sem custos para o docente, ok? Por isso tenham também atenção a essa questão. Gente, nesta altura são 18h58. Professor, eu tenho mais uma questão. Relativamente ao concurso interno e externo, nós agora na primeira fase vamos ter que ser ao externo, e é exatamente igual ao interno, só que com aquela situação de termos que estar sujeitos, por exemplo, a ter um horário anual que pode variar de ano para ano, de escola para escola, por assim dizer. Certo? Sim. Então a grande diferença que tens de perceber entre o concurso interno e o concurso externo é o seguinte: o concurso interno é para os professores contratados que querem entrar para os quadros, ok? E é também para as pessoas que já fazem parte dos quadros que se querem mexer. O concurso externo é para um contrato, em que essencialmente tu vais celebrar um contrato de trabalho com o Estado, que pode ser um contrato anual e pode ser de 22 horas, que é um horário completo, ou tu até podes decidir que tu não queres trabalhar as 22. Tu dizes assim, não, eu já tenho outras coisas, eu só quero trabalhar até horários de 14 horas. És tu que depois vais definir quais são as regras, digamos assim, com que tu vais concorrer. E a questão que aqui deve ser vista mais uma vez em causa é as regras que são colocadas pelo próprio concurso. É por causa disso é que é muito importante a gente ler o aviso de abertura, porque o aviso de abertura às vezes diz-nos um conjunto de regras que nós temos na sequencialização, por exemplo, das nossas escolhas. Pedro, lembras-te... Deixa-me já intervir intervir agora nessa questão dos horários. Atenção, com vocês estão a concorrer para os horários, têm que respeitar sempre uma ordem. Ou seja, sempre do anual para o incompleto e sempre do completo para o incompleto. Ou seja, vocês não podem escolher. Imaginem, vocês querem ir para um fundão, para um horário incompleto, só de 14 a 21 horas. Vocês não podem fazer isso. Vocês primeiro têm que escolher o horário completo para o fundão. Ou seja, vocês não podem saltar de intervalo para intervalo. Não vos é permitido isso. De antes era permitido, mas agora essa regra já foi alterada.
Nem vocês podem escolher primeiro um horário temporário do que um anual, seja com limite de horas que vocês queiram. Portanto, vocês têm que tomar muita atenção e têm que pensar muito bem para onde querem concorrer, porque terá que haver sempre essa ordem a ser respeitada. Nunca podem pôr 18 a 21 horas anual primeiro do que um completo anual. Estão a perceber? Há esta situação específica que foi alterada há dois anos atrás, salvo erro, que não permite isso. Está certo? Existe essa questão que vocês têm que ter muita atenção, e depois aí o professor David referiu muito bem, quando vocês estão a concorrer, têm que pensar muito bem para aquilo que vão concorrer. Às vezes é muito fácil concorrer para o país inteiro, mas depois têm que perceber que depois têm que delinear prioridades. Para onde é que vocês querem um horário completo, para onde é que vocês querem só 18, 21 horas e de onde aparece o completo. Então, para onde é que vocês querem ir jogar até ao horário temporário, onde vocês querem estar num horário temporário, se conseguirem, porque depois há este jogo todo, eu não digo um jogo, isto é uma roleta russa, pronto, mas há aspectos que vocês podem dominar e podem restringir do que ser simplesmente assim à sorte. Depois pode-vos calhar uma fava de irem para o Alentejo com um horário anual de 8 a 14 horas e depois com o vencimento de um professor contratado isso torna-se complicado depois com as despesas que têm. Portanto, é essa situação que vocês têm que ter muita atenção desses horários e da forma que vocês vão escolher esse intervalo de horários. Mas depois, quando vocês estiverem a fazer no sistema, o próprio sistema depois vai dizer onde vocês se enganaram, qual é a linha que vocês se enganaram, porque falhou isto, falhou outro. Mas eu acho que eu já estou há uns bons anos nisso e no princípio façam um bom trabalho de casa em termos de QCPs, de conselhos e de escolas, para que depois, quando forem preencher, não vos falte ali nada. Olha, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Caros alunos de mestrado do UBI, entendam que neste momento ser professor não é assim tão fácil quanto isso, que a entrada na carreira é dura. O Pedro, por exemplo, já anda nesta luta há 15 anos e ainda não conseguiu entrar nos quadros, em virtude de um conjunto de problemáticas que vão acontecendo. Toda a gente afirma que os próximos anos poderão ser anos melhores, uma vez que há a primeira fornada, nós chamamos assim, que é a primeira fornada de professores que estão a começar a abandonar o sistema, estão-se a começar a reformar, pelo que em princípio a vossa entrada no mercado poderá ser mais fácil. No entanto, os primeiros anos não são fáceis, ok? Mas aí o segredo é um e apenas um, que é persistência e inteligência. Inteligência no concurso e persistência no concurso, ok? Isso acho que é importante. E o facto de também andarem a viajar pelo país tem uma coisa que no meu entendimento também é positiva, que é, leva-vos a que vocês vão absorvendo várias competências e conhecimentos das várias escolas por onde vão passando, ok? Vocês trazem coisas novas da faculdade, que é ótimo, e também aprendem outras coisas que a escola vos dá. Por isso, caros alunos, eu não sei se há mais alguma dúvida. Caso não exista mais nenhuma dúvida, obrigado pela vossa atenção e obviamente a única coisa que eu posso é desejar-vos boa sorte para a entrada no mundo do trabalho e que um dia a gente se veja por aí numa determinada escola. Ao Pedro. Obrigado, Pedro. Eu é que agradeço este convite. Bom dia, é sempre bom ajudar quem vai entrar agora neste novo mundo, que realmente não é fácil. Tem que ter muita paciência e persistência, e é como o professor David disse, se tiverem que andar um pouco pelo país para absorver novos métodos e buscar novas informações, façam, mas façam também com inteligência que têm que ter agora para esta fase, não se atirem logo assim de cabeça assim aos concursos, tenham um bocadinho de inteligência, com calma, e vão vendo as coisas, vão se informando, que é a melhor arma que vocês têm neste momento. Professor António. Só me resta agradecer. Muito obrigado, professor Pedro e professor David, pela vossa partilha, pelo vosso conhecimento e pelo contributo que deram aos nossos alunos para serem daqui um pouco mais informados sobre aquilo que os espera nestes próximos anos em termos de concursos. Por isso, muito obrigado a ambos, em especial ao David,
pela disponibilidade logo pronta que teve assim que eu lancei o desafio e por ter também convidado o professor Pedro para estar aqui connosco neste momento. Muito obrigado, Ana. Ok, obrigado. Eu neste momento vou para o